Agora a gente vai ver alguns impactos que são causados aí no título de renda fixa, né, através das alterações de taxa de juros. Né? Como assim alteração, assim, taxa de juros? Vamos ver aqui o primeiro exemplo, para a gente ver qual é o tipo de alteração. A gente tem aqui uma elevação na taxa de juros. Só para ficar claro, para exemplificar. Imagine o seguinte, ó, eu tenho uma taxa de juros de 3%, a taxa Selic, tá? E aí ela sai de 3%, e é claro, só para fim didático aqui, ela vai aqui para 15%. Caramba, olha como que ela aumentou. Ela saiu de 3% e foi para 15%. O que isso vai fazer na economia? Qual que é o impacto de uma taxa que era 3% ontem e passa para 15%? Primeiro, você vai controlar a inflação. Por que você vai controlar a inflação? Antes, uma pessoa que ia pegar lá o empréstimo, lembra lá, com uma taxa de 3%, agora vai pegar com uma taxa de 15%. Caramba, muito menos pessoas irão pegar dinheiro, porque a taxa de juros ficou muito mais alta. Se muito menos pessoas vão pegar dinheiro, passa a ter o quê? Pessoas com dificuldades, não tem mais gente com dinheiro para gastar. Se não tem nada para gastar, como é que vai comprar? Opa, aí começa a reduzir o preço, não tem ninguém comprando, começa a entrar em promoção. Isso vai fazer o quê? Vai desacelerar a economia. Por que desacelerar a economia? Porque não vai ter mais produção. Se ninguém está comprando, por que eu vou continuar fazendo se eu tenho um monte em estoque? Tá? Imagina o seguinte, você faz, sei lá, canetas para poder vender. E aí você está vendendo uma quantidade de 100 canetas por mês. Está vendendo, aquele número está maravilhoso. Quando vê, de repente, você começa a vender 90, 80, 60, até chegar um mês que você está vendendo por 3 meses diretos 10 canetas. Só que seu estoque tem 5.000. Você vai continuar produzindo? Não faz sentido, você está vendendo muito pouco. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mandar o pessoal embora. Por quê? Porque, cara, o que você está produzindo está vendendo. Já tem um monte de parada em estoque. E essa galera que foi mandada embora passa a não ter recurso, porque eles não têm dinheiro. Se eles não têm dinheiro, como é que eles vão consumir pão? Como é que eles vão consumir cesta básica? Como é que eles vão consumir num barzinho? Ou seja, todo mundo começa a ser afetado, né? É um efeito aí, bola de neve, né? A gente passa a ter desemprego pela consequência da redução da atividade econômica. Isso é bem visível. Consequentemente, a gente tem queda do PIB, porque lembra lá que o PIB, o principal pilar do PIB na ótica do consumo é o consumo. Se não tem ninguém consumindo, caramba, como é que as empresas vão continuar produzindo? Não faz sentido. E a gente passa a ter uma redução de investimentos produtivos. Como assim uma redução de investimentos produtivos? As empresas param lá de investir. Por exemplo, a padaria não vai comprar lá um forno para fazer pãozinho, ela não está vendendo pãozinho, a galera começou a cortar. E aí, pessoal, realmente é um efeito muito, muito grande. Tá? Agora a gente tem um outro impacto aí, agora o impacto ao contrário. Quando a gente tem uma redução na taxa de juros, né? Como que seria a redução? Vamos colocar outro exemplo. A taxa de juros está 10%, e aí vai lá e desce para 3%. Quem que faz essa redução? Né? Copom. Quem que faz o aumento? Copom, Comitê de Política Monetária. Lembra? Isso é muito importante, tá? Então, quando reduz essa taxa, o que começa a fazer? Começa a ter um aumento de inflação. Por que, Wallace, o aumento de inflação? Antes o cara estava pegando um empréstimo a uma taxa de 10, agora ele está pegando uma taxa de 3. Caramba, ficou mais barato pegar dinheiro. Então a galera começou a pegar dinheiro. Todo mundo com dinheiro, todo mundo começa a gastar. Todo mundo começa a consumir. Ó, você do outro lado, antes você vendia 10, passou a vender 15, agora está vendendo 20. Você está vendo que tem muita gente procurando seu produto. Você começa a aumentar o preço. Quando aumenta o preço, o que acaba acontecendo? Gera inflação. Beleza? A economia começa a acelerar. Por quê? Se você está vendendo muito, você tem que contratar mais pessoas para fazer mais os seus produtos. Consequentemente, essa pessoa passa a ter um salário e a gente vê aqui, ó, redução do nível de desemprego. O desemprego reduz e o aumento de empregabilidade, né? Aqui seria, né, o contrário verdadeiro. Reduz o nível de desemprego e aumenta o nível de emprego, tá? E passa a ter um aumento da atividade econômica. Está muita gente consumindo, muita gente ali com recurso, as empresas precisam fazer mais para poder atender toda essa demanda e aí, consequentemente, começam a contratar trabalhadores. Isso aumenta o PIB do país, né? Porque as pessoas estão consumindo, as empresas estão fazendo, é esse efeito, né? E aí você passa a ter um aumento em investimentos produtivos. As empresas olham e falam assim, caramba, agora eu vou investir aqui, cara, porque realmente está me dando muito dinheiro, o retorno está sendo muito bacana, e eu vou começar a comprar aí, por exemplo, aí, né, a máquina de fazer pão, porque pô, minha padaria está vendendo pra caramba, né? É só um tipo de exemplo, beleza? Então aí
alguns impactos, né, no que acontece aí com a elevação ou com a redução da taxa de juros, seja Selic, compulsório ou redesconto. A característica é a mesma, tá, pessoal? O compulsório aqui, se você tem um aumento, gera tudo isso. Se você tem um aumento do redesconto, gera tudo isso também. Lembrando que isso aqui são o quê? Políticas monetárias. Lembra lá? Políticas monetárias, tá? Ou seja, de tirar ou colocar dinheiro na economia, né? E aí passa a ter todos esses impactos. Beleza? Espero vocês na nossa próxima aula.